pessoal, tudo bem? Buenas. Estamos aqui reunidos mais uma vez para mais um episódio de Cotidiano Legal. Esse episódio hoje vai ser dividido em duas partes, parte 1 e parte 2. É o último episódio do ano, estamos gravando aqui, hoje eu vou revelar a data da gravação, dia 30 de dezembro de 2022. Muita coisa aconteceu ao longo desses 4 anos e vem aí um governo novo, novas políticas econômicas, sociais e tudo mais. E a gente resolveu reunir esse grupo aqui hoje para fazer, como diz, um arremedo dos últimos 4 anos, na primeira parte do episódio. E na parte 2 a gente vai falar aí o que esperar, como se preparar melhor para incerteza que ainda é, né, o que representa essa mudança de governo, sem primeiros dias e tudo mais. Então hoje eu estou aqui de novo com o Pedro, com o Venturim, que já é membro da casa, já é figurinha carimbada. Isso aí. O Henrique Romeu também está aqui hoje, abrilhantando aí a mesa. Então eu vou começar assim, com aquela pergunta, né? E falando, pô, Argentina campeã esse ano, hein, gente? E aí, gente, o que aconteceu? O que foi marcante nesses 4 anos aí? Seja num fenômeno político, econômico, social. O que você, Pedro, entende que marcou, vamos colocar assim, esse quadriênio que a gente fecha agora em 2022? Cara, difícil dizer, hein? Acho que foi um ano de ruptura de conceitos que a gente já trazia, né? A gente estava comentando antes, quer dizer, a gente de alguma maneira aprendeu até nome de ministro de STF, né? Que ninguém... Tirando quem era operador do direito, obviamente você conhecia, mas para nós que somos de finanças, enfim, de investimento, eventualmente a gente não sabia o nome dos ministros. A gente aprendeu a duras penas aí qual caminho que a gente deve, o que a gente deve esperar da democracia, né? Eu acho que é doído para alguns, enquanto outros comemoram. Isso é democracia, né? Ao passo que eu penso também que deveria ser bom para todos, de alguma maneira, né? Mas tem muita coisa. Você falou que a Argentina foi campeã, Pelé morreu. Pelé nos deixou, né? Ontem. Então, assim, você acha que um fato marcante, eu vou pontuar aqui então, é o protagonismo do judiciário nos últimos 4 anos. Exato, acho que a gente aprendeu aí a entender como funciona a máquina que a gente achava que era mais do legislativo, né? A gente conhecia muito o Congresso, e a gente aprendeu a ver como o judiciário... Eu vou depois fazer um contraponto a isso. Me lembra, o contraponto tem a ver com outros momentos do judiciário pra gente, época de mensalão e Lava Jato. Vai lá, Venturim, o que você acha aí que nesses últimos 4 anos foi o ponto marcante de tudo, assim? Cara, eu vou começar citando a questão da gestão econômica. É o que eu quero citar. A gestão econômica numa época de pandemia e guerra, eu acho que isso foi um marco que é possível gerir um país do tamanho continental do Brasil, né? E fazê-lo navegar em águas turbulentas, mas de uma forma constante. Eu costumo dizer que o Brasil, nos governos passados, o governo Dilma principalmente, ele era um transatlântico navegando no canal de Rio. Então você imagina ele perdeu o freio, legal. O transatlântico perdeu o freio e entrou no canal de Rio. E encalhou. Não conseguia sair dali. Certo. Ela fez um monte de as pedaladas, fez um monte de manobras que enfiaram o Brasil em dívidas, enfim, pior recessão da nossa história. E aí depois veio os outros governos, Temer e governo Bolsonaro, e começaram a manobrar esse país transatlântico num canal de Rio, igual aquele que ficou preso lá no canal de Suez, é isso? Foi do Panamá. Então aí você tem que manobrar um transatlântico, tem que ir para frente, para trás, para frente, para trás, e conseguimos tirar o Brasil. Numa época de pandemia e de crise, tem muita gente que fala, a herança do governo Bolsonaro, aqui eu não estou falando bem ou mal do governo, falando economicamente, foi ter deixado 5 trilhões em dívida e tal, realmente a dívida cresceu, mas o que você poderia fazer numa questão de pandemia e no cenário de guerra? Então, eu cito como um grande marco nesses últimos 4 anos, a começar a questão da gestão econômica, não foi
das melhores, mas foi a melhor que poderia dentro do cenário. O Brasil foi um país que caiu a inflação e teve aumento de PIB, enquanto o resto do mundo trouxe investidor externo. E os Estados Unidos tiveram um aumento bem interessante aí na inflação. Sim. Então esse Alemanha é o primeiro para a Alemanha também. A Alemanha tem um caso, a Alemanha, França, mas a Alemanha principalmente matando a floresta lá de 12 mil anos, todo sentado em cima da política ESG, política, né, ambientalista e tal, e foram lá e depois que fizeram as sanções contra a Rússia, tiveram que matar uma floresta de 2 mil anos para minerar carvão por conta da questão energética. Então, resumindo aqui, eu acho que a questão econômica a condução econômica. A condução econômica e talvez o ponto negativo disso tudo foi o protagonismo do judiciário, que os caras precisaram sair do Brasil para ir para os Estados Unidos para falar de democracia, enquanto aqui eles não conseguem fazer isso porque eles não são os democratas como a gente imagina que... E aí, Henrique? O que você vê desses 4 anos? Eu acho que são os 4 anos assim altamente diferentes que a gente pode comparar sei lá, desde quando? Parece duas desde histórias, a redemocratização, vamos colocar aqui, acho que Fernando Collor de Mello para frente. Eu acho que certamente. Parecem duas histórias, né? Porque primeiro que o mundo nunca viveu nos últimos séculos, talvez, depois da gripe espanhola, nunca viveu uma pandemia, né? Certo. Então, quem está vivo nunca tinha vivido, basicamente, ninguém tinha vivido uma pandemia. Tirando a rainha da Inglaterra. Talvez. Que também nos deixou esse ano. Há fortes rumores de que ela não morreu. Aliás, até a rainha esse ano. Eu acho assim que a pandemia trouxe uma mudança de conceito, né? O mundo todo teve que se adaptar àquilo de uma forma rápida e sem conhecer, sem saber o que fazer direito. Então eram muitas tentativas, né? Cada país tentou de uma forma e assim como o Venturini falou, eu acho que o Brasil, entre erros e acertos aí, principalmente na parte econômica, ele acertou bastante. Tivemos erros também, né? Claro, logicamente, sim. A gente teve alguns exageros, né? Essa questão de medidas populistas, né? Algumas medidas populistas. Mas, de qualquer jeito, foi uma coisa que teve uma condução que, entre mortos e feridos, acabou a coisa indo para o rumo certo. Foi para o rumo certo, né? Mas assim, para mim o mais marcante foi exatamente o fato de ter ocorrido uma pandemia e já realmente... no segundo ano de governo em diante. No segundo ano de governo. Então, realmente, além de ter sido um governo, para mim, que abriu as portas, assim, abriu de uma forma diferente, abriu as portas para uma direita conservadora, né? Que é importante em qualquer país do mundo, e o Brasil carecia disso. Sim. Né? Eu acho que talvez o presidente Bolsonaro não seja a melhor figura para o conservadorismo de direita ter, né? Não, acho que não é ele a figura certa, mas acho que ele abriu o caminho. Sim. Entendeu? Isso aí não vai morrer, isso aí não vai acabar. A gente espera que essa voz da direita não seja calada, né? Como a gente viu nos nossos vizinhos aqui da América do Sul e até América Latina como um todo. Pedro, eu vou pegar um gancho do que você falou e assim é interessante também o que o Henrique falou, porque viés econômico para mim realmente foi muito bem conduzido. A gente vê os nossos países irmãos aqui ao lado sofrendo muito com políticas econômicas desastrosas ao longo da pandemia, né? Mas me veio aqui e fugiu do briefing até, mas eu me lembrei aqui, gente, protagonismo do judiciário. A gente já teve um mensalão com o Supremo muito protagonista. A gente teve a Lava Jato, onde um juiz virou o herói. Sim. E ao mesmo tempo 11 viraram inimigos da nação, vamos colocar assim, né? Um termo de contraponto. Mas quando se fala em combate à corrupção ou em combate a alguma coisa, realmente a gente percebe esse protagonismo
desde o mensalão a gente passou a ouvir falar mais no Supremo e foi uma virada na chave, eu acho, o mensalão, pelo menos para mim como operador do direito, porque a gente falava, no Brasil o crime compensa, empresário não é preso, político não é preso. Começou ali. Isso aqui é legal, né? Ali virou uma chave também, onde políticos poderosos passaram a ir presos. Que foi o caso do mensalão. Do mensalão. E aí logo depois teve a Lava Jato. A Lava Jato. Que aí começou, além de prender políticos, os maiores empresários do país. Os empreiteiros, né? Uma casta. É né? isso. Os caras estavam ali no... Como é que chama? No Olimpo, né? Quer dizer, ninguém atingia essa galera. E hoje corremos o sério risco de devolver o dinheiro para as empreiteiras. Sim, então, é isso que eu ia falar. Isso que é interessante. Em algum momento a gente virou esse jogo. E desvirou. Desvirou. E desvirou de uma forma que hoje pessoas, e aí eu vou falar aqui um pouquinho do que eu enxergo o judiciário, para mim a frase que me marcou ao longo desse podcast aqui desse ano é: meu eu jurista não pode conversar com meu eu político. Então é o seguinte, hoje a gente vê pessoas que defendem ideias de direita, dito bolsonaristas, vamos colocar assim, porque se criou essa pecha, é bolsonarista. Já que é de direita, é bolsonarista. É bolsonarista, e não é bem isso. Mas pessoas que defenderam os ideais da direita e gritaram, bradaram contra o que viram acontecer a manobra, pode ser uma manobra, vamos colocar assim, da esquerda, para a retomada do poder, enfim, eu não sei. Mas a rechegada da esquerda ao poder, as pessoas bradaram e hoje elas são silenciadas com a prisão. Coisa que a gente só via quando alguém bradava contra a ditadura militar, na época, vamos colocar assim, eram enclausurados, jornalistas, políticos. A gente viu político com mandato, a gente estava conversando ontem. Sim, ontem. Político com mandato ser preso por opinião, falou merda, desculpa, falou besteira, falou, mas ele tem lá aquela imunidade parlamentar. E a gente ainda falou, existiam outros meios de caçar o cara? A comissão de ética, quebra de decoro, aí, né? A pressão pública, de alguma forma, ia ajudar na Mas comissão, aí o cara né? ser condenado a quase 9 anos por uma opinião, ficou lembrando muito a época do regime militar. Né? Então, assim, hoje a gente vê um judiciário muito mais protagonista de assuntos políticos do que o judiciário que queria fazer justiça com o mensalão. Então, eu acho que descambou um pouquinho do papel judiciário para entrar muito no ativismo político judiciário. Existe um termo que a gente usa hoje que se chama lawfare, é um termo em inglês, que é você usar o judiciário como uma máquina de guerra. Então, assim, é utilizar o judiciário contra o meu inimigo. Né? A gente viu isso acontecer na Venezuela, na Bolívia está acontecendo também, né? Em outros lugares assim. Meu medo é acontecer aqui. Então, assim, esse cenário dos últimos 4 anos, eu vejo que o governo não conseguiu governar. O Supremo governou muitos momentos, principalmente tomada de decisões relativo à pandemia, a própria pandemia, porque o presidente tinha uma política de manter as coisas abertas e as pessoas queriam fechar. Como você falou, o mundo não sabia o que fazer, muitos tinham uma opinião, outros diferente. Não tinha certo e errado nessa época, ninguém sabia. A Suécia manteve aberta e está aí até hoje como exemplo. A China se fechou e hoje a China está eclodindo de novo a Covid. A tendência que eu percebi na época era dessa questão de deixar ou não deixar governar, né, o executivo. Na época da pandemia, eu achei que tinha um componente ali que não é que não deixou governar. Ele simplesmente não deixou liberar tudo, simplesmente, sendo que alguns estados tinham como opinião, porque o Estado conhece, eu imagino, o Estado conhece mais as condições de hospitais e de UTIs e tal, não sei o quê. Esses estados, se eles fossem mais restritivos, eles uma ideia. Eles se sobreporiam ao que o governo 15 dias ao que o governo foi federal falasse. Eu entendo que o Estado ele entende da máquina dele Estado. Mas eu vou dar um exemplo aqui de como o judiciário permitiu ou deu opiniões que permitiam algo contra o governo federal. Eram os governadores quem passavam a tomar as decisões
Sim. né? E prefeitos. Isso relacionado à pandemia. Isso, Isso. estou falando É, aqui de pandemia, pandemia. sim, sim. Né? É, Então, somente isso. tiveram prefeitos que queriam manter a cidade aberta. Aí o governador O falava, governador- São Paulo, vou dar exemplo, Isso, São vários. Paulo. Exato. O governador falava, não, é para fechar. Isso. Quando o Supremo falou que quem sabe mais, presidente, governador e prefeito. Então quem conhecia a realidade era o prefeito, depois o governador, então... Isso. Aí acabou que prefeitos não conseguiam manter aberto, porque na realidade quem mandou mesmo na pandemia foram os governadores e o Supremo. O Supremo deu poder para o governador e falou, não, vocês decidem. O Supremo deu poderes para o governador comprar, ir atrás de vacina sem Anvisa. Isso. É porque foi assim, o Supremo, ele autorizou, quer dizer, valeria o mais restritivo. Isso. Entendeu? É, No caso da não- é isso pandemia, que eu tô- ele falou, quem manda é o mais restritivo. É o o que não. for mais É o não, restritivo é o não. vai se sobrepor ao que for menos restritivo, entendeu? Então aí, no caso, os prefeitos queriam abrir, mas como o governador chegou e falou, não, aqui Meu no meu estado, estado é é. desse jeito, aí ele não conseguiu. Essa pandemia ela é recheada de polêmica. Muito, Né? muito. Desde o início, desde o começo da pandemia, se foi uma coisa da natureza ou se foi um vírus fabricado, se as vacinas são eficazes ou não. Se a cloroquina funciona, Se a cloroquina ivermectina, funciona, ivermectina, máscara. mas uma coisa é certa que não houve polêmica. O contraditório. Não houve contraditório. Sim. Não houve quem era contrário à vacina, fala assim, Era espera, negacionista. olha, exato. Espera, peraí, vamos discutir, vamos ver se essa vacina realmente funciona. Ela foi testada antes? Ela foi testada em animais? Não. Eu Ela posso ter o foi direito de não testada- De não tomar? tomar. Posso ter o direito, posso invocar aqui o código de Nuremberg, que fala que o consentimento tem que ser dado de forma expressa para quem vai passar por aquele experimento científico, porque é um É um experimento. experimento. Se sim, não foi cobaias. testado ainda, é um experimento. Né? Peraí, a gente pode realmente estudar hidroxicloroquina, ivermectina, etc e tal, coisas que vêm sendo feitas agora, que já eram Eu feitas tenho uma teoria muito e grande que- com relação a isso. Teoria, que gente. foram comprovadamente eficazes. Mas assim, o contraditório, eu não estou aqui Sem certo e errado, né? Exatamente, eu não estou julgando quem queria tomar, quem tomou, Claro. 2, 3, cada um com seu cada qual. A questão é que o contraditório ele não foi permitido. Chegou E isso chegou nesse ponto de judicializar, inclusive, o contraditório. Não. Aí chegou no STF e falou O assim, direito olha, básico, você né? pode escolher não tomar a vacina, mas você vai perde o emprego e tá não tudo pode bem. estudar. Você pode ser demitido por justa causa, você não pode viajar, você não pode fazer absolutamente nada. É o controle do Estado sobre as pessoas da forma mais chinesa possível. Não, e chegou a um ponto, só para pegar esse gancho rápido, chegou a um ponto que assim, para que serve a vacina? É para me proteger. Chegou a um ponto que você tem que se vacinar para proteger os demais. Isso não faz qualquer sentido do ponto de vista científico. Na minha cabeça não faz, Né? mas na Mas, cabeça dos cientistas Pedro, faz. Em interessante alguns que a vacina veio, não, era uma dose, você vai tomar e você vai ficar imunizado. Tanto que ela é tratada como imunizante. Imunizante. E aí, depois da primeira dose, viu que não resolveu, da segunda dose, não. E a segunda, quem fala que vai tomar a terceira dose, fake news. Fake news, olha, cuidado com isso, fake news e tal. E a segunda dose, mas todo mundo tem que tomar, porque quem não tomou tem que proteger quem tomou. Mas, Exato, não faz qualquer Peraí, sentido. cara, Nunca pálida. fez na história, né? Quer dizer, se passou eu a não, fazer. se eu não tomei e você tomou, mas se você tomou, você está protegido. Por que eu tenho que tomar para te proteger? Exato. Eu ouvi, não, eu ouvi são dizer perguntas que a que ninguém China conseguiu não responder. conseguiu vacinar mais da metade da população. Não sei se é verdade. Mas a hipótese científica, talvez, né? Não sei. Ninguém sabe hoje. A questão de ciência é muito discutível, né? Mas a hipótese deles era que a pessoa precisa imunizar tanto por cento da 70%, população né? para poder Imunidade trazer de rebanho. segurança, Aham. para trazer segurança aos outros. Por isso que fala assim, se eu não tomar, eu vou estar prejudicando os outros, porque se fizer tantos por cento de população imunizada, a gente teria um controle maior sobre o vírus, né? Exato. A Mas ideia era, o pano de fundo era esse, o Isso. que foi vendido foi isso, o que Achatar foi a curva, falado para lembra da achatar achatar curva a e tal. curva, Isso. Só que nunca, a ciência mesmo mostrou isso, que nunca se vacina no começo de uma pandemia. Eu vi um cientista defendendo isso aí. Exatamente. Nunca se começa a vacinar. designer Então, de assim, vacinas, obviamente eu não sou perito no assunto, não sou expert, mas a gente acaba lendo por força das circunstâncias do cenário que a gente está. Você já é obrigado. Agora, essa questão que o Henrique trouxe, que a ciência falou que tinha que imunizar para achatar a curva, não foi respeitado também a imunidade de rebanho, porque era um vírus que é mortal, como vários outros. A gripe é mortal, também mata muita gente, mas era um vírus que desconhecido, mas que existiam tratamentos também para isso. Os tratamentos chamados de precoce,
com os protocolos que existem aí. Uma coisa que foi cerceada de uma forma brutalizada foi a independência médica. O médico que falava assim, peraí, eu tenho independência para falar assim. É a minha teoria, minha doutrina. Eu vi aqui, eu penso, testei é o que eu imagino, em campo. é o que eu quero. É o meu protocolo. É o meu protocolo, é o que eu acredito que vai dar certo para o paciente e tal. E teve gente que fez e deu super certo. Então, assim, o que foi de uma forma brutalizada e médico caçado. Cara, isso nunca existiu. Você sabe que isso aconteceu no Brasil. Exatamente. Esse e é o aí, ponto. respondendo aqui a última questão que o Henrique trouxe do achatamento da curva, seria exatamente assim se a vacina tivesse a eficácia prometida. Perfeito. Mas não houve. Não houve a eficácia. O H1N1, a vacina foi super válida. Você vê que a H1N1 a gente não tem. Hoje já não tem mais. Mas a Covid, ela continua aí, né? Voltando, Continua. E surpreendentemente, a maior carga de transmissão agora está entre os vacinados. E uma curiosidade básica sobre a Covid, rapidinho. Uma curiosidade básica sobre a Covid. Você já sabe que tem gente procurando banco de sangue de não vacinados? Mentira, banco de espermas de não vacinados? Acabou-se de criar um nicho de mercado aí. Banco de sangue de não vacinados e banco de espermas de não vacinados. Não sabia disso. Não sabia. Que loucura. Pois é. A humanidade entrou numa... assim, também foi a primeira pandemia da humanidade onde a humanidade tinha acesso à informação de forma global, também, né? Exato, online. Isso também era online, era... a todo tempo, a todo momento. Isso, então, na gripe espanhola, as coisas demoravam a chegar. Era jornal, né? Bem diferente. A população mundial era menor, o contato era diferente, né? O contato das pessoas. Então, tudo isso foi novidade, né? A internet trouxe... Exatamente. Eu acho que veio muita coisa junta, realmente. Muita coisa junto. Essa questão das pessoas, por exemplo, a transmissão, né? Aí a Covid é perigosa, ela mata. Tá, ela mata. Mas o problema maior foi quando começou a ter lotação de leitos. De UTI, né? Aí você não poderia não ter leitos para pessoas com outras coisas, com infarto, com qualquer coisa. Você poderia ter esse problema. Muitas aí, questões polêmicas. Então, tudo isso aí trouxe eu acho o seguinte, eu acho que o protocolo de você ter mais preventivo, né? O protocolo mais preventivo possível, num primeiro momento, é o isolamento. Mas assim, um isolamento que poderia ter sido só que a gente se isolou e os ônibus estavam lotados. E os ônibus lotados. Aí é que é o negócio. Então, quer dizer, mas você tem coisas que você não pode parar. Sim, realmente. Perfeito. Aí você está colocando algumas pessoas, infelizmente, em risco. E tentando... Com 15 dias para achatar a curva. Não, 15 dias para saúde se preparar. 15 dias para achatar a curva. E a tal curva nunca achatava. E foi... Existiram segmentos aqui no Distrito Federal que ficaram fechados quase 4 meses. Academias, que hoje a gente sabe que exercício é saúde. Salão de beleza, né? Restaurantes, mas bares. A padaria, o pão fresquinho, nunca faltou. Não podia. Agora, você sabe um negócio interessante do cotidiano, do dia a dia. Na academia, quando elas abriram, você era obrigado a fazer esteira de máscara. Só que isso faz mal. Isso faz muito mal. Você fazer corrida com máscara. Isso é prolongado, né? Tanto eu e Mário treinamos artes marciais a vida toda. Existem treinos que você faz com máscara para intensificar a sua capacidade cardiorrespiratória. Sim. Até aí tudo bem. Legal. Agora, você fazer um treino de meia hora, de 40 minutos de esteira, bicicleta, com máscara... E os professores falavam assim... uma alta quantidade de gás carbônico. De gás carbônico, quer dizer, aquilo faz muito mal. Mas era pela pandemia. Então, várias polêmicas. Parque, ar livre. Muita coisa foi também. Fechar praia. E aí prenderam pessoas. Quando você dá o poder para os estados de gerirem as suas questões e tirou-se do governo federal e deu para o governo estadual... Cada aí um agiu de um jeito, né? Teve estado que assinou contrato de compra de respirador com empresa de venda de vinho. Não, de vinho. Em Manaus foi de vinho. As questões, de vinho. Aí vem as questões políticas. No Maranhão foi com uma empresa de maconha em contrato em inglês porque ele não sabia. Ele não sabia pelo que estava assinando, assinou lá e não sabia inglês. E aí, lamentavelmente, a gente teve uma oportunidade, aí voltando aqui agora para o direito, política e tal. A gente teve uma oportunidade, através de uma CPI da Covid, de investigar esse tipo de ato, que no final das contas era o quê? Uma caixa
caça às bruxas ao presidente, que aí Sim. estava, Uhum. e várias coisas passaram, né? Como essa compra de respiradores no momento crítico, a compra de vacina, a compra de outras coisas que a gente viu que aconteceram assim, muitos desmandos, e passaram. A CPI foi para bater no presidente, e mais uma vez, quem aqui acredita de verdade que a CPI está ali para investigar alguma coisa, ou ela está ali para dar protagonismo às pessoas que estão como membros da CPI? Você acha que a CPI investiga alguma coisa de fato? Ela é válida? O custo de uma CPI se paga para o país? Vocês acreditam nisso? Ela respondeu por si só, né? Foi uma grande A bagunça, um CPI, teatro, as na minha CPIs, opinião. elas são criadas para a oposição fazer barulho. Basicamente é Normalmente isso. é isso. Que algumas CPIs chegam em alguns pontos importantes, mesmo sendo criadas às vezes pelas minorias, né? Que eles falam que a CPI também é um direito da minoria, né? De discutir, né? De discutir, buscar. de trazer a discussão. Então. Mas mesmo assim chegaram em alguns pontos importantes. A própria questão da Petrobras, o petrolão todo, começou através de uma CPI, né? E o mensalão também. O mensalão também foi através de CPI. Então a CPI eu não acho que ela não seja importante. Eu acho que ela politicamente é uma arma importante. Mas que ela vira hoje como você falou, com toda a rede social que existe em volta, aí ela vira um palanque, entendeu? Que aí desvirtua um pouco, eu acho, o sentido de investigação, ela vira palanque político para a oposição, normalmente, né? Porque quem é do governo, ele quer evitar a CPI sempre, ele nunca vai querer CPI. Mas eu acho que é um instrumento que continua válido, mas que vira palanque. Em que pese esse governo agora ele pediu para ter a CPI Do consórcio do Nordeste. do consórcio e pediu a CPI também das urnas, né? Assim. Exatamente. Mas olha que interessante. A gente aprendeu uma CPI em 98, que o Ronaldinho veio depor, a CPI da CBF. Da CBF. Lembra? E a pergunta foi: por que você jogou se você estava mal? Né? Pergunta super válida. E aí passou o tempo, né? O Ronaldinho, olha. Fui escalado. Fui escalado. Mas aí chegou o momento em que as CPIs foram cruciais para a história do país. Sim. E eu acho que esse foi o introdutório aqui, foi assim, o que aconteceu e tal. Inverteu-se de novo. Na minha opinião, essa CPI, ela achou pouca coisa ou quase nada. O contrato da Pfizer, mas tem um e-mail. Então, assim, legal, achou alguma coisa, mas ela proporcionou pouca coisa ou quase nada. É isso que eu quero dizer. Ela não trouxe efeitos práticos. Sabe uma coisa que eu vejo aqui hoje, assim, parando com calma para analisar, uma coisa que ninguém está falando, a gente ainda não tocou no assunto aqui. Imprensa. Imprensa é um quarto, quinto poder. E aí virou a imprensa tradicional e hoje a gente tem a imprensa da internet. Por que a imprensa tradicional vale mais que a imprensa da internet? Aí tem as agências de checagem de fato. Ou seja, a gente criou nos últimos 4 anos os donos da verdade. Da verdade, exato. E aí é o consórcio, que os números da Covid são... É um consórcio. É feito por um consórcio de imprensa. Aí Quem vem o fiscaliza, STF dizendo que não, isso é fake news, então eu vou te prender, sendo que não existe lei para prender, não é crime, é fake news, né? Mas eles tornaram crime de alguma forma. E quem checa os checadores? Então, assim, aquela liberdade que a gente poderia ter... De expressão, né? A liberdade não só de expressão, de pensamento. A de pensamento eu quero pensar, por exemplo, você falou, eu quero pensar que a vacina não serve. É um direito meu. Mas aí eu vou atrás de estudos. Não, mas aí esse estudo aí está condenado pela agência de checagem tal. Então, assim, começou a caça às bruxas dos... Aí começaram a chamar jornalistas de internet de blogueiros. Blogueiros, exatamente. Né? Bom, você desautoriza e descredencia a pessoa. O cara tem a mesma formação da sua, mas trabalha igual num veículo de imprensa, mas ele é um blogueiro, ele não é um jornalista. E aí, quando ele é preso, ele é blogueiro. Mas quando ele está fazendo alguma coisa muito errada, aí acaba chamando o cara de blogueiro. Quando ele é preso, é jornalista. Aí você começa a confundir, você traz uma narrativa, agora recente aí do presidente que foi deposto, acho que foi no Peru.
o Castilho, né? Pedro Castilho, né? Pedro Castilho. Acho que é isso. O cara foi deposto lá e ele era de esquerda, né? Depois do golpe, isso foi ele era de esquerda e tal. Depois do golpe, tentou um golpe, coisa e tal, foi deposto e aí ele foi alçado como uma etiqueta de conservador. Quiseram colocá-lo como de direita. Então, assim, a nossa imprensa, eu acredito que ela é toda de esquerda, totalmente capturada, funciona como um quarto poder de descredenciar as pessoas a bel prazer. Sim. Então, se alguém comete algum atentado contra a vida de outra pessoa, politicamente falando, é bolsonarista. Eles De davam lado, jeito de da colocar, direita. tudo Se virava foi da Covid esquerda, ou foi era um manifestante, um Era. suposto. Era uma troca de nomes, era Então, assintoso. Assim. assintoso, Era uma a empresa coisa- do tá tudo indo bem, mas... Mas É uma massa. despiora. despiora. A gente falou isso em outros do outro podcasts podcast, aqui. Que houve uma despiora. A pessoa, economia, ela é brasileira. Despiora é complicado. Né? Não, A pessoa brasileira. O que custa falar bem do Brasil? Você vai atrair investimentos. Você pode ter todas as críticas ao governo atual. Joia, tudo Gente, bem, eu tá tudo bem. espero que o governo, que inclusive vai assumir, faça coisas boas, porque a gente precisa porque a de uma gente que vive economia aqui, pujante. né? A gente mora aqui, a gente come aqui. Eu Melhor espero fizer, ganhar o melhor prêmio da pra Mega gente. Sena da virada sozinho, meu Sozinho. amigo. Sozinho. Não, sozinho não, pô. Dá uma rachadinha. dá uma Sozinho, rachadinha. sozinho. Pô, mas cara, eu não consigo esperar algo de bom desse governo. Mas- Quando você sai de 20 para 37 ministérios, Já é uma sinalização clara. já é uma né? sinalização clara que não vem coisa boa por aí, Mário. Vocês estão vendo aí que o próximo episódio que a gente vai falar do que esperar, O que esperar já é já outra. vai Mas- ferver, Mas, né? Não eu voltando Fala aí. nessa questão da imprensa aí, assim, eu trabalhei muitos anos atrás, 89, 90. Vixe, eu trabalhei- muitos anos mesmo. Eu trabalhei na adjunta de comunicação da consultoria técnica do Banco do Brasil e sempre existiu a questão seguinte, manual de jornalismo. Certo. Então, todos os grandes jornais tinham seus manuais, né? Que eram os grandes jornais na época, eram o Globo, Folha de São Folha, Paulo e Estadão. Basicamente esses três, E o talvez grupo, Diário do Comércio. Chateaubriand, como é aquele grupo? Assiste Chateaubriand. Assiste Chateaubriand, É, que é do do Correio Brasileiro. É, Isso. Que o Correio é o desse Jornal do grupo, Comércio, Jornal do Comércio Jornal de do Comércio. Pernambuco também é dele. Isso, tem esse comércio. Então, lá a gente tinha os manuais de cada um desses jornais, porque o pessoal dessa adjunta de comunicação é que fazia o discurso do presidente, é que fazia os relatórios que iam pro Mercado. mercado e tal, esse negócio todo. Então, o que eu acho só que há de diferença entre um blogueiro ou que seja até porque jornalista, para ser jornalista, ele não precisa ter curso de jornalismo. Exato. Já Né? foi Isso aí decidido. já foi O Supremo já decidido. decidiu. Já decidiu isso aí. Mas eu acho que uma diferença básica é o seguinte, ele precisa seguir um manual. Não estou dizendo que ele seguindo esse manual, ele não vai Levar informação. não vai colocar ideologia na tá. informação que ele está passando, tá? Uhum. Eu acho que todo mundo coloca, eu acho que todos colocam alguma ideologia na informação. Perfeito. Porque a ideologia, ela vai ser ali É o que te conduz é ali, o né? prisma, É o editorial, né? é a lente através É. da qual você está vendo a notícia, né? Então você vai interpretar aquilo ali de acordo com O alguma ponto é que ideologia. para um lado pode, para o outro não. Pois é, é Exatamente, isso que eu esse acho. é que é o O ponto, ponto esse é que é o esse. ponto. Eu Você acho vê que que o quando ponto a é esse Jovem aí. Pan coloca alguma Isso. coisa pró-governo, aí Ela foi meio que foi censurada. censurada pelo... Foi É, censurada. e teve que dizer que o Lula foi inocentado, Inocentado. o que não Do aconteceu. ponto de vista jurídico, isso não aconteceu. Essa narrativa de fatos do cotidiano, de notícias, ela precisa seguir uma ética e uma técnica, né? Mas principalmente uma ética do ética, que você está fazendo. Dizer que Cleópatra morreu picada de cobra, você está narrando um fato. Isso. Dizer que ela merecia ter morrido picada de cobra, você já está trazendo um Emitindo pano opinião. de É isso que eu emitindo acho opinião, também. de Eu julgar. acho que hoje a As opinião capas da está muito... Veja. Em vez de ser uma imprensa informativa, ela é Ela opinativa. Mas isso há alguns anos já. Aí eu observo isso aí há muitos anos. Eu costumo ver muito, ler jornal e ver notícias, né? Em diversas modalidades, né? Mas eu acho que há muito tempo já a notícia já vem passando assim, não é mais aquela questão. Antes eu sou de uma época muito anterior,
à época era só o jornal, vamos supor, o Jornal Nacional. Aham. Sim, sim. Era o que trazia notícia. E ele teve um padrão Jornal Nacional que era conhecido, Sim, tal, sim, não sei o sim. quê, que era trazer a notícia. Mas aí depois começou aquela questão. Aí traz o comentarista, o analista disso, o comentarista daquilo. Aí ela passou a ser. Aí o comentarista já tem um viés político, Já tem o já viés, tem ué, tudo. como tiveram vários aí comentaristas. Eu de brinco economia, até, tudo. imagina se a pandemia fosse naquela época que a gente tinha celular, que era só o jogo da minhoquinha. Já tô É. colocando até celular, não tô É, colocando isso, nem antes nem do celular antes não, do que era celular. só o jogo da O minhoquinha, Nokiazinho. o lá. Nokiazinho. Aí a gente ia estar em casa até hoje, embaixo da cama, enrolado num plástico bolha, porque se ficasse vendo a Rede Globo, meu amigo, Pois é, então. A coisa Eu tenho mudou. uma teoria que eu acabei fazendo comigo, uma aplicação, um teste que eu fiz comigo, que eu falei, cara, por que eu nunca gostei muito do Bolsonaro? Para mim não era o cara o pica das galáxias em termos de presidente e tal, mas eu sei que ele era uma ruptura ao Exatamente. status quo Exatamente. do momento, que era sempre aquela pauta socialista, comunista disfarçada, mas sempre uma pauta socialista e tal, de igualdade, etc. Uma pauta esquerdista. E ele veio como uma ruptura. Só que ele não veio como uma ruptura silenciosa, ele veio, né, rasgando o verbo literalmente. Ele desrespeitou inúmeras vezes a liturgia do cargo. Você é presidente, você precisa lidar como Exatamente. presidente. falamos disso. Não basta ser a mulher de César, tem que parecer ser. Né? Então, sim, você não, tem que respeitar a Tem um liturgia do vernáculo, cargo. Você um não pode. verniz, um Você tem que comportamento. ter um comportamento digno ali. Ok, tudo bem. Então, eu já tinha inúmeras críticas em relação à postura, questão de gestão e tal, divisão de valores ali em termos de postura política e ideológica. Ele era um cara mais conservador, ao mesmo tempo ele não era liberal na economia. Quem o fez liberal foi o Guedes. Ele com a não era, ele privatização, falou porque isso. ele não era Ele liberal. falou isso nas entrevistas. Mas foi bom, foi uma Verdade. mudança. As pessoas mudam, evoluem, ótimo, Isso, legal. uhum. Mas aí, para mim, a imprensa morreu há muito tempo. Mas a pá de cal foi no dia que a Renata Vasconcelos e o William Bonner foram entrevistá-los, e ela, com uma característica que não é peculiar dela, ela é sempre muito concisa, sobra para entrevistar, ela estava realmente com uma cara de ódio. Sangue nos E olhos. ela foi falar sobre a questão do Bolsonaro fazendo chacota das pessoas com falta de ar. O que não é verdade. Exatamente. Quando que eu passei a ter um segundo olhar para essa questão? Foi lá naquela mudança da vacina dele, falou, se você virar jacaré, a culpa não é minha. A imprensa pegou só esse trecho. Só esse trecho. O que o presidente fazia a partir de muito tempo, quando a imprensa só editava as falas deles piores? Ele filmava a pegava entrevista inteira. vários assessores Ângulo, dele né? filmando de vários ângulos tudo que estava acontecendo. Só que mesmo assim, E nesse dia da Renata Vasconcelos, que ela falou, eu fui atrás da informação e estava lá. Ele estava fazendo era uma crítica à política do Mandetta, do Ministro da dele. Saúde, falando, Mandetta, pô, se o cara, você vai mandar o cara para o hospital quando ele tiver com falta de ar, e fez o gesto. Era, E era o ela- extremo oposto, o né? oposto. O cara estava sendo empático com as pessoas, falando assim, pelo amor de Deus, Vamos vamos lá dar um pro tratamento hospital. precoce, eu acho que vamos foi uma levar para o grande hospital. falha do Bolsonaro aí nos 4 anos do governo dele, a comunicação da equipe dele. A equipe de comunicação do Bolsonaro para fazer a imagem do Bolsonaro foi falha Foi. de Eu ao acho extremo. também. Foi. Ele não se ajudou Eu acho muito. falhou. Não, ele não se ajudou muito. ajudava, mas aí Mas, essas cara, tirar as coisas do concorrer contexto como contra a imprensa acontecia. e assim, muitas vezes o único acesso de pessoas Em até outras condições, amigos meus esclarecidos, eu perguntava onde você viu essa informação? Na CNN, Globo, Globo. Globo News, Veja, Globo News. Não, eu acho assim, trazendo esse ponto aí de imprensa, eu não acho, na minha opinião, não acho que a imprensa é esquerdista. Não acho. Acho Eu que a tenho imprensa, certeza. Eu acho que a Desculpa, imprensa. Henrique, eu tenho não, certeza. não. Eu poderia dar certeza que não. Porque é o seguinte, eles também fizeram muita informação pesada contra Lula, contra Dilma, contra Mas a o dinheiro FHC. nunca parou de chegar no bolso deles. Não, mas isso A aí, verba isso aí é institucional, outra a verba. questão. Nunca deixou de fluir. Mas o dinheiro, aí eu acho o seguinte, quando você distribui dinheiro para todos os órgãos de imprensa, que você precisa de fazer propaganda do seu governo, é bom. Agora, ele tirou de algumas redes
e deixou em outras. A Record recebia dinheiro do governo e muito. Sim, Então, e a Record então, era parceira do governo. Mas então, você Mas só essa vai dar é- dinheiro pro seu parceiro? Mas essa é a regra do jogo. Não, mas não é. A, Eu não a- acho a que imprensa seja a sempre regra do foi jogo. de esquerda, Eu não- declaradamente Não, de eu vou te Não, falar não porque eu tenho. acho, Olha só, não, eu tive não acho. discussões com parentes meus que são jornalistas que eu abordava exatamente isso. Assim, olha, vamos lá. Despiora? É sério isso? Você é jornalista, formado, você trabalha numa TV. Você acha legal isso? Não, sério, despiora? Cara, fala assim, pô, Não, melhorou, eu foi acho. legal, tal. O que eu acho que tá sendo falado aqui é o ativismo. Assim, porque veja, você noticiar algo é o seu ofício. Você noticiar mentiras, você tá protegido por uma liberdade, porque é mentira. Bolsonaro diz que só deve. Faz chacota. Não foi feito isso. Eu tô pegando esse gancho que eu tô me lembrando aqui Ou agora. que você iria virar jacaré. Jacaré, E qual era o contexto? ou- Qual era o O contexto? problema é tirar do contexto. Só pra queimar. Só que acontece Entendi, o seguinte, entendi. a Esse é o ponto, imprensa, assim, a quer imprensa dizer- eu não sei se ela é de direita ou de esquerda. Ah, sim, realmente foi confirmado. Tem muito viés de esquerda na imprensa Eu mesmo. acho que hoje, Dito por jornalistas. hoje tem um viés de esquerda Mas sim. o que eu digo é que na época do. Não, é isso que eu ia falar. Na época lá do governo de esquerda, a imprensa toda Também era batia. de direita. Era considerada toda de direita. Entendeu? O Eu petista acho- passou a Não, mão. é Globo. porque Era o seguinte, considerado, os petistas pelos também petistas, chamavam sim. Globo lixo. Ah, Globo sim, lixo. Pelos é. petistas era. Era, pelos Aí a petistas gente- era. Era Globo lixo. É. Globo lixo, é. Então, eu acho que a imprensa, lamentavelmente, ela vem navegando no sentido de que quando a gente faz pesquisa, o que você mais acredita? Instituições, não sei o quê. Aí o povo acredita muito nas Forças Armadas, bombeiro, não sei o quê. Aí a imprensa está cada vez mais caindo. Porque ela mesma está caindo em descrédito. Eu acho que o Bolsonaro desmonetizou realmente algumas casas, monetizou outras. Sim, isso aí ele fez. Ele tirou dinheiro da imprensa, aquela tradicional do papel, quando criou leis que você não precisava mais publicar balanços de empresas, o diário oficial, nada disso mais era em papel, Mas é tudo foi eletrônico. excelente. Eu acho que foi um Excelente. golaço. Mas a imprensa mesmo, é o que eu falo, ela deu corda para ela se enforcar. Hoje eu confesso para vocês, eu não vejo mais telejornal. Eu vou ler matérias de jornal, onde eu consigo filtrar melhor. E vou muito para tentar achar a fonte no Twitter. Twitter é uma boa. Twitter é um bom bom local. local para você ir atrás das fontes. E o que o Musk descobriu? Sabe o que eu acho? Excelente. É esse o ponto. Cara, você sabe o que Musk uma... não descobriu. Ele tá Não, ele abrindo anunciou, uns files. Ele tá abrindo a caixa de Twitter Pandora. Gate. Ele tá abrindo a caixa de Pandora. Mas é Olha, verdade. você sabe uma coisa interessante? Sabe o que uma jornalista foi perguntar para aquela assessora da Casa Branca, esqueci o nome dela, a porta-voz da Casa Branca? Olha a pergunta dela, deixa eu ver se eu consigo reproduzir. Ela perguntou assim: o Twitter foi comprado e uma das bases, uma das pautas do Elon Musk foi: vamos restabelecer a liberdade de expressão. A liberdade de expressão envolve inclusive a liberdade de agressão, porque se eu não puder agredir, eu não posso me expressar. O que é a agressão deve ficar impune? Óbvio que não. Claro que não. Mas eu tenho que ter o direito, de mentir. Direito de errar. De mentir, Isso. dolosa ou culposamente. Porque aí tem né? os instrumentos Eu legais tenho para os isso. instrumentos. Eu tenho que ter o direito de falar que eu gosto, que eu não gosto, que o mar é feio ou não é feio. Senão vira Minority Report. Você condena o Cara, cara exato, antes dele antes cometer dele o acontecer. Exatamente. O caso da Carmen Lúcia. Eu ainda vou chegar no... É porque você falou de condenar antes o caso da Carmen Lúcia com a censura. Sim. Olha, a censura deve ser reprovada sempre. Não pode existir jamais. Jamais. Certo. Mas nesse caso... Uma exceção, ela falou, né? Nesse caso, Até o dia 30. até o dia 31, considero que... Ou seja, nesse caso, absurdo. considero a censura. Nem se sabe qual era o conteúdo do documentário. Quem mandou matar Jair Bolsonaro. Não se sabia o conteúdo, mas ela foi censurada previamente. Mas Foi condenado antes. existe um órgão de prévio, você sabe disso, né? Não sei se vocês sabem disso. É no Ministério da Justiça. Né? Tem um órgão prévio, eu te falo porque familiares trabalharam. Mas poderia ter E passado é uma sessão antes. de cinema Sim. para os caras assistirem antes exato. para dar A como é que chama? classificação Classificação ambiental. Mas do é para filme. classificação indicativa. Até aí Ah, tudo bem. Tudo Verdade. bem. Só que será que não se valeram disso? Assistiram antes? Não. Quem cesseou foi o judiciário. Foi o próprio judiciário, Foi foi o próprio direto. judiciário, Foi foi direto. E aí, voltando à questão do Elon Musk, a assessora, a jornalista perguntou para
o Elon Musk falou que ia restabelecer a liberdade de expressão dentro do Twitter, uma das plataformas e tal, das pessoas poderem se expressar livremente. E a jornalista perguntou para porta-voz da Casa Branca, o que vocês vão fazer com relação a Elon Musk liberando a liberdade de expressão no Twitter? A pergunta da mulher foi nesse sentido. O que vocês vão fazer com ele liberando a liberdade de expressão? Ou seja, porque não era. Não era. Ou porque é o seguinte, você pode falar tudo que você quiser, desde que eu concorde com o que você está falando. Exatamente. Essa questão das plataformas, até de redes sociais, como o YouTube, o Facebook ou outros, que foi muito contestado, essa questão que se eles estavam cerceando o direito à liberdade de expressão, né? Eu vejo da seguinte forma, ela tem, claro, um termo de uso da plataforma deles. Sim. Se nesse termo de uso está falando que você não pode falar certo, isso, ela é uma empresa privada, ela pode fazer isso, né? Sim. Ok, mas, então, mas deveria fazer com todo mundo. Não, mas com todo mundo. Exato, esse é o ponto. Não só faz de um lado. Sim, mas é uma empresa privada e está seguindo a política de que ela está lá, política de uso. Né? Tudo bem, se ela faz com todo mundo ou não faz com todo mundo, eu não sei. Não sei se um esse lado tá agrediu mais ou não. Diz que isso tinha ele manuais. Tá dizendo que era mais. Tinha editoriais, não, acho que é outro termo. Mas, de qualquer forma, isso aí são coisas de políticas de uso que a empresa cria. Perfeito. É uma empresa privada. Ela se pode ela quiser mudar o passarinho para vermelho com uma estrela, é o direito dela. Tanto que não tem o Parler, tal. O Get. Outros que aceitam tudo. Aceitam qualquer. Como o Twitter deve. Mas aí você concorda que não precisaria do judiciário fazer isso? Não. Porque tanto aqui quanto lá foi. Não, é a pedido, muitas vezes é a pedido do judiciário, ou até de outros. Só que o mais grave aí o que é me a assustou denúncia do foi... deputado estadual falando que o TSE contratou uma empresa privada para fazer a censura de forma a mandar, como se fosse já um ofício assinado digitalmente, dizendo, mandar as plataformas tirarem o conteúdo do ar naquele momento. Mas quando o judiciário atua, no meu ponto de vista, não estou falando só a favor disso. Sim. Quando o judiciário atua nesse caso, aí é o judiciário atuando, falando que ele está cometendo uma infração. Uma infração à lei. O problema é que com a terceirização... Aí é diferente. Não, mas o que aconteceu foi com a terceirização da fiscalização, um poder que é de polícia, vamos colocar assim, do Estado, ele terceirizou para uma empresa privada. Exato. Né? São as agências. Não é só isso. Na época das eleições, com a portaria do TSE, passou-se até a censura prévia mesmo, do TSE poder ir lá, através dessa empresa, acontecendo assim. Eu estou tirando seu conteúdo do ar, acabou, seu conteúdo está removido. Ou seja, sem o devido processo legal, sem ampla defesa, o contraditório que é o básico, é o basilar da democracia. Posso saber por que eu estou sendo punido? Isso, não, nem a acesso Bárbara do Te Atualizei, isso. Ela, na comissão que ela foi lá, o depoimento dela, ela falou assim, eu só quero ser tratado igual um traficante. Eu vi esse vídeo. É pedir demais? Mas eu só sou uma blogueira. Ela é uma blogueira, ela não é jornalista. Exatamente. Mas eu só quero ser tratada como um traficante, que recebeu um habeas corpus com 6 toneladas de cocaína, de drogas. Mas ele teve o devido processo legal. Exato. O que é pedir demais? Ela e outros blogueiros, outros influenciadores digitais aí, né? foram processados, estão sendo investigados pelo TSE e pelo STF. E eles não sabem pelo quê. Deixa eu fazer um parênteses aqui, Venturini, para explicar aí para o público, talvez, que não entenda como funciona um processo. Ou seja, a gente tem regras processuais que são leis também, ou seja, criam-se leis para direito material, tipo matar alguém, é um direito material, é o direito em si. E o direito processual que é como a gente vai tratar alguém que matou alguém. Isso é um exemplo. Então, o processo é lei também, tá? Tanto que foi anulado do Lula porque não cumpriu uma regra processual, que é uma lei. Todo o processo, ele prevê uma coisa que vem na lei máxima, que é a Constituição, que é ampla defesa
e o contraditório. Nada pode impedir a ampla defesa e o contraditório, sob pena de você viver numa ditadura. Né? Então, a partir do momento que você tem um inquérito, onde tudo que aconteceu no TSE ao longo das eleições foi remetido para aquele inquérito no Supremo, que é o que a gente chama de, carinhosamente, o inquérito do fim do mundo, que é o inquérito que apura fake news desde 2019. Hoje ele já é inquérito de atos antidemocráticos. O que é ato antidemocrático? Eu criticar o Supremo é antidemocrático? Se for assim... Ser antidemocrático é ser criminoso? Isso. É crime. E aí o que acontece é o seguinte, todo processo ele tem uma linha, ele tem que ter começo, meio e fim. Só que esse inquérito do fim do mundo sequer estava no sistema informatizado da justiça. Era um processo que corria no gabinete do ministro Alexandre. Estava correndo no gabinete. Então, até para ter acesso ao processo, advogados passaram mais de 2 anos, advogados de acusados que foram presos e tudo, sem saber do que o cliente estava sendo acusado. Se você não sabe do que você está sendo acusado, você não sabe do que se defender. Né? E aí veio... Aí começaram a bater, a ponto de até o Estadão soltar um editorial dizendo do perigo do que era isso para a democracia. Teve mais um, acho que além do né? Estadão. Então, eu acho muito temerário que as regras processuais não estejam sendo observadas. Né? E tem uma questão aí que eu até queria a sua opinião a respeito. Pode falar. Que é o seguinte, a rede social, aí a justiça ela fica dependente de que, se for por exemplo, uma agressão ao Estado Democrático de Direito, vamos dizer, se for uma agressão ao Estado Democrático de Direito, isso aí precisa ser, se for para cumprir todo o rito, o estrago já vai ter sido feito. Mas tem instrumentos para isso. Né? Pois é, aí eles quiseram criar um instrumento que era para tirar a Lei de Segurança Nacional. Aí já é um instrumento que eu acho que é ditatorial. Né? Porque ele acelera as coisas, mas na opinião da justiça, acelera no sentido de evitar que aquela um dano maior, fake news ou que aquele opinião que vai contra o Estado Democrático de Direito produza efeito. Mas deixa eu falar como é que a justiça funciona. Porque se funciona. demorar, já produziu o efeito. A justiça não é um órgão fiscalizatório. Tá? Ela só pode agir enquanto provocada. Exatamente. E ela passou daí a agir de ofício como polícia. No caso do inquérito. Do inquérito e da censura às redes sociais na época da eleição. Sim. Então, isso subverteu uma ordem constitucional. A ponto do inquérito lá, do tal inquérito do fim do mundo, a PGR, né, que é o Ministério Público que atua na esfera federal, virar e falar assim: eu sou contra esse. Porque quem é o titular da ação penal? É o Ministério Público. Em alguns casos, o particular, dependendo do tipo de crime. Mas, na regra geral, é o Ministério Público. Então, se o Ministério Público falou: olha, eu sou o titular da ação penal e eu acho que esse inquérito aí não pode existir. Não tem interesse em agir. Não tem interesse em agir, não tem por que ter esse inquérito. Só que aí alguém virou e falou assim: a bola é minha. Me dá essa estátua da justiça aí, porque é basicamente isso aí, Venturini. É basicamente aqui, ó. Temos aqui uma estátua da justiça que representa a justiça. Isso aqui agora é meu, eu que mando nela, eu que domino ela, e ela só vai fazer o que eu quiser. Foi basicamente isso que aconteceu. Lamentavelmente, a justiça foi tomada. Foi tomada por uma pessoa. Eu não vou nem citar o nome aqui para evitar, né? Sei lá, a Polícia Federal tá difícil. Mas no inquérito, esse inquérito aí que foi criado naquela época, a gente pode falar, não foi o Toffoli. Foi, o Toffoli criou uma portaria. Eu acho que eu entendi a questão do Henrique. Ofício a relatoria ao Alexandre. O Henrique trouxe assim, a questão, acho que a dúvida dele era assim: o que agir, que instrumento aplicar quando há uma porque não está escrito. A uma questão como essa de segurança e tal. Mas aí a própria lei, ela prevê o que fazer nesse caso. Como por exemplo, os atos que estão ocorrendo pelo Brasil inteiro. Em muitos casos, a ameaça
a ameaça, existem instrumentos para isso, de fiscalização, de investigação, etc. e tal, e aí as polícias competentes fazem isso. Né, Polícia Federal, Civil, tanto que elas fazem as áreas são as chamadas medidas cautelares. Cautelares. Agora, é preciso entender o seguinte, as pessoas irem para frente dos quartéis, a quantidade de crianças que estão lá, não tem tipificação absolutamente nenhuma. É o livre direito de manifestação. Bloquearam as estradas. Ok. Aí você está sim. impedindo outro direito, beleza. aí tudo bem. Ok, aí é outra história. Exatamente. Depredaram, ok, é outra situação. Aí há uma materialidade. Aí tudo bem. Mas ir para lá, não vejo como isso seja antidemocrático ou esse que nome atenta antidemocrático contra o Estado foi criado. trazido pela de direito. imprensa. Exatamente. É aí que a gente fala a crítica à Exatamente. imprensa. Porque ela, em vez de narrar, olha, as pessoas estão em frente Tem aos famílias, quartéis idosos. pedindo isso. Basicamente, é pelo que eles estão pedindo, que seria o não reconhecimento do resultado das eleições. Sim. Então, chama Mas aí vamos lá. Mas é um direito. Situação É um direito, por exato, favor. é um direito. Mas é um Situação direito, é um direito. hipotética. Vou colocar como uma situação hipotética. Vamos supor que as eleições tenham sido fraudadas. Não estou afirmando que foram. Tá. E num caso hipotético, ou seja, uma suposição, foi fraudado. Aí o processo é fraudado, vai alguém lá reclamar contra esse processo fraudado. Ele é antidemocrático porque Porque- O que foi antidemocrático? A fraude à eleição ou o pedido de socorro? Se houve fraude à eleição, é totalmente... Mas só pode saber se o se é uma condicionante do quê? De dúvida. Então, mas acontece o seguinte, por que trouxe essa dúvida agora e não trouxe na eleição passada? Mas trouxe. Porque ele Mas ganhou na eleição não passada. sei, mas Eu na acho verdade já só- falava-se do Aécio, né? desde Desde o lá do Aécio, Aécio. desde o Aécio já se Isso aí falava. é uma coisa que foi colocada na época, até pelo Aécio, pelo próprio Aécio. Pelo Isso, partido exato. PSDB entrou com PSDB. ação. O PSDB entrou com ação, foi revisto tudo e falou que não teve. Ele tirou a ação. Dizem que foi Tirou. revisto, Tá, não tá. foi revisto. Aí vem a Mas questão aí- do voto aí impresso. dizem ou não dizem. Mas a questão do voto impresso, muito antes da eleição acontecer, ele falou, olha, vamos Que colocar a o voto imprensa impresso. distorceu. Vamos vai colocar o voto impresso. retroagir. Não, as urnas são seguras. Não, as urnas não são A seguras. ponto do Congresso ponto de tá vista tudo de certo para vários votar técnicos. o voto impresso, tá tudo ok. E o ministro do STF Não deixou, não foi o negócio? foi não? lá fazer campanha Ah, sim, foi. dentro Foi do Barroso, Congresso, exato, contra o projeto do voto impresso. Porque Foi até que ele disse a célebre frase saindo lá, porque eleição não se ganha, se toma. E aí é o seguinte, o voto impresso foi outra distorção da imprensa. Ninguém estava pedindo A voto volta da de cédula. caneta. Cédula, exatamente. Entendeu? Era um Ninguém comprovante pediu de isso. cartão, Mas segunda não via foi do isso. cartão. Mas a Olha imprensa só. disse Não, mas isso. Aí eu entendi diferente que a imprensa disse. Ah, O que eu entendo que a imprensa disse, algumas devem até ter falado realmente isso aí. O que eu entendo é o seguinte, obviamente que se não desse o resultado esperado por quem está propondo a impressão do voto, vai ser pedida recontagem. E a recontagem é manual. E quando a recontagem era manual, havia muita fraude. Quando a contagem era manual, havia muita fraude. Foi isso que a imprensa mas trouxe. vamos lá, olha Na a frase da minha opinião, imprensa. foi essa. Manchete. Tan, tan, tan. Como é a musiquinha do Jornal? Não, do Jornal Nacional. Não, essa é a Do Aí vem a- plantão. Do plantão. Bolsonaro afirma que gostaria de. O presidente Bolsonaro afirma que gostaria de retroagir ao. A manchete. A questão é a manchete. Então, assim, o que a imprensa dizia era que queria se retroagir. O tempo todo foi Mas a batendo gente nessa tá tecla. discutindo aqui do ponto. Mas o ponto é: nos Estados Unidos é contagem de cédula. Eu sei que é. Aliás, em não muitos foi- países. não E estão foi falando que teve contestado. fraude também. Exato. Mas o contestado, problema é que é o nada. seguinte, Foi, tem mas é isso que eu quero tem dizer. como realizar Era uma o voto auditoria. auditável. A imprensa não usou esse termo. Mas o Porque voto- se eu voto, aí aparece impresso na janelinha e ele cai numa urna, eu vi o meu voto. Você viu o seu voto? Não, olha só. É esse Não- o ponto do mas voto não é- auditável. Mas não acho que isso aí seja problema. Não, eu tô Não só acho que seja dizendo que problema. não é Eu auditável, acho- só eu, isso. assim, eu acho o sistema de urnas eletrônicas bom. Eu É, acho bom. é Mas rápido. vulnerável, melhorar, mas pode é melhorar. vulnerável. Não, mas pode melhorar? Pode. Deve, né? Não acho que não acho que houve, nem que há essa fraude para poder mudar resultado de eleição. Posso ser honesto? Também não acho não. Não acho. Mas eu não ter o poder de auditar é Não, que mas pega. olha só, toda eleição com a urna eletrônica tem vários, como é que chama? Os locais de votação lá. As zonas, As sessões, as tal. sessões. Tem várias sessões que tem urnas
ninguém sabe quais são as sessões, mas eles já determinam algumas sessões que tem urnas que vão ser auditadas. Aquelas urnas Sim, ali por vão amostragem. passar. Chama por amostragem, Entendeu? auditagem Porque por é amostragem. por amostragem. Agora, Sabe eu vejo o seguinte, eu vejo só que essa questão foi trazida de uma forma um pouco... A gente comentou uma coisa que foi a escalada dos argumentos. Isso. Eu acho que escalou o argumento de uma forma errada. Eu acho que podia combater isso aí de uma outra forma. Qual a outra forma que eu vejo? Se você quiser minha água aqui, então, vou pegar. Que eu acho? Judiciário, para mim, como operador do direito, ele é a última linha de defesa da sociedade, ok? Ele tem que agir, enquanto todos agem escalando na crescência da violência, vamos colocar assim, ele tem que agir como pacificador sempre. O judiciário ele é obrigado a pacificar a sociedade. A partir do momento em que se criou um argumento ou uma narrativa de que algo não é seguro, de que algo pode estar corrompido, e eu não tenho a materialidade para comprovar 100% que aquilo está corrompido, eu tenho indícios. Muitos diziam que o Lula foi preso com base em indícios, então tinham indícios. Eu tenho indícios, vamos investigar? Não preciso investigar. Eu sou o bastião da defesa e da sociedade livre, eu tenho que promover a transparência. Então eu acho que quanto mais transparência o judiciário pudesse ter dado a esse sistema eleitoral, melhor. Diz que muito se deu. Mas a gente quer mais. Eu acho que quanto mais é melhor. Nesse sentido, eu acho que é melhor. Então, assim, eu acho que o erro foi, enquanto um lado gritava, e eu vou colocar o presidente estava gritando, batendo, e inflamou a sociedade, o outro lado, que era o judiciário, que deveria acolher, o judiciário não foi acolhedor. Querendo ou não, ele não acolheu 49 milhões de brasileiros. Exato, Desculpa. exato. É gente pra cacete. Ou 50 e poucos no segundo turno. Se a gente for pensar. Ele escalou o que... Né, Ele tornou criminoso Aquele que duvida, 50% que quase da pleiteia. população, 49% da população, que pleiteia algo que é só transparência. Porque minha mãe fala uma coisa e é verdade. A urna pode ter sido fraudada? Pode, não pode, não sei o que. Mas é o seguinte, o Lula puxou voto e ele é campeão de voto, irmão. Então, assim, não tem o que fazer. O brasileiro vota no Lula. E o que a gente vai fazer? Aceitar, porque é a democracia. Então, assim, era melhor o Tribunal Eleitoral ter dado um tapa com luva de pelica nessa galera que foi pra frente de quartel e ficou aí 60 dias com o seguinte, tá aqui o código-fonte, tá aqui tudo que vocês quiserem. Pode investigar à vontade, porque eu tenho certeza da fidúcia do processo. Pronto. Aí os caras iam ter que enfiar a viola no saco. Era só isso. Pacificava, não ficava essa de... As pessoas, cara, rede social, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Você abre as páginas de jornais aqui, onde as pessoas gostam de comentar e se degladiar, é um ofendendo o outro, de burro, disso, de aquilo. Cara, comentarista de portal. A questão ela toma uma forma que é a seguinte. Eu pergunto pro Pedro, você que pegou minha carteira, ele me dá um tapa na cara. Aí o que eu vou imaginar? Foi ele que pegou minha carteira. Exatamente. Aí eu falo assim, vem cá, a urna, ela olha, eu tô com dúvida, eu acho que pode ter tido uma invasão externa, um hacker aí e tal, você tá preso. Exato. Esse é o ponto. Você está preso. Você está preso e você vai tomar uma multa de 22 milhões de dólares com base no pedido da causa. Não teve pedido de causa. Não teve pedido, foi o Era um pedido de processo investigar. Era um processo administrativo. Litigância de má fé, ok, pode até existir, mas com base na lei eleitoral eu tenho direito de pedir uma investigação. Não, você está 22 milhões multado e você vai ser levado para o inquérito do fim do como mundo. criminoso. Cara, aí a pergunta é... Você entendeu? A pergunta é, isso foi... A questão é, qual é a lisura disso tudo? Qual é a transparência disso tudo? A transparência vai até onde eu permito que você veja. Aí os caras saem daqui para defender a democracia brasileira num evento privado em Nova York, pago pelo Dória. Aí você fala assim, cara... cara, eu vou falar um evento pra gente... A gente já tá para encerrar aqui essa primeira parte onde a gente falou e debateu sobre tudo que aconteceu. Sobre esse evento específico de Nova York, ele tinha um nome que era... Não é LID. LID. A LID, mas era o cenário político e econômico com o novo governo.
Aí ficou um negócio tão escrachado que eles mudaram o nome do evento e os flyers, tudo assim. Eu já estava sabendo desse evento com esse nome há muito tempo, porque é o que eu falo, eu vou lá pro Twitter, onde a galera colhe fontes e tudo mais. Mas é isso, tá chegando aqui a nossa hora. A primeira parte aqui passa muito rápido, né? A gente falou de muita coisa, debatemos muitas coisas, assim, fazendo um parênteses para a audiência, assim, como eu sempre falei, eu sou um cara de centro-direita, o Pedro também, o Venturini também. Eu acho o Henrique um cara de centro-esquerda, sempre, né, ele traz ideias assim, ponderadas. No centro liberal, não conservador. Não conservador, Sim, exatamente. Sim. E você vê como as ideias, né, a gente consegue argumentar e o que a gente só quer é o seguinte, uma democracia real, forte, uma democracia transparente, uma democracia onde os poderes, cada um atue mesmo na sua seara. Se essa pacificação vai acontecer com o governo que vier, ótimo. Eu só acho que tem que ser dado o direito da opinião contrária. Esse é meu ponto para fechar essa primeira parte aqui. Aí, o pessoal deixar comentário, né? Sim, comentar. Do que achou dos 4 anos, o que impactou mais, o que discorda da gente aqui, ou concorda. E eu quero deixar uma pergunta aqui para todo mundo, que é cada um na sua área, o que é democracia? Acho que a gente pode tentar responder isso no próximo bloco, no próximo episódio. Muito boa pergunta. Quer arrematar com alguma coisa? Fechar aqui? Não, correto. Tranquilo? Tranquilo. Então, pessoal, parte 2 a gente vai tratar aí de como, na nossa opinião aqui, a gente vai encarar esse cenário dos próximos 4 anos. Como se precaver, a galera aqui, ó, os 3 aqui são mestres em finanças, dominam tudo aí, como você pode cuidar do seu dinheiro, dos seus investimentos. Eu vou falar como você pode cuidar da sua empresa também. Então, segura aí que vem a parte 2. Um forte abraço e até a próxima. Valeu.